Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a esta cerimônia de formatura da primeira turma de pós-graduação MBA, Assessoria Parlamentar em Orçamento Público. Hoje é um dia de celebração marcado pela conquista de cada formando, que dedicou tempo, esforço e determinação para chegar até este momento tão especial. Neste momento, vamos fazer a composição da mesa diretora, começando pela nossa diretora da CPF Prêmio, professora Elaine Cristina. Profissional com 25 anos de experiência na área educacional, com sólida educação no gerenciamento de escola, coordenação pedagógica e secretaria escolar. Fundadora do CEL, do Centro de Formação Prêmio, Instituto Saber, desenvolvendo projetos de formação e capacitação de professores e alunos, além da gestão de curso de graduação, pós-graduação e especialização, em parceria com instituições de ensino superior, como Unifatelos, Uniprojeção, entre outras. Demonstra forte capacidade de liderança, comunicação, relacionamento interpessoal e visão estratégica para resultados acadêmicos e administrativos. Agora, eu gostaria de chamar o diretor do Instituto Unifatelos, o doutor Edivaldo Jacinto. Profissional com mais de 25 anos de experiência em gestão empresarial, atuando com liderança, resultados e desenvolvimento organizacional, diretor e professor do Instituto Saber, coordenou cursos de pós-graduação nas áreas de educação, gestão e saúde, palestrante e mentor em inteligência emocional, promovendo o desenvolvimento humano em escolas, empresas e órgãos públicos. O próximo, eu gostaria de quebrar um pouco o protocolo e falar um pouco dessa pessoa, que todos conhecem por nome, né? Muito conhecido por todos, a maioria dos, diria que todos os assessores da Câmara, do Senado, e quem nunca precisou dele? Quem nunca ligou para ele naquele momento em que não tinha muitos sistemas, não tinha cursos, e que a gente estava cru ainda, chegando, e a gente sempre tinha ele, calmo, sereno, dedicado, nunca negou ajuda a ninguém. Então, eu gostaria de chamar agora o nosso coordenador, Mestre Dalmo. Economista e analista do Planejamento e Orçamento, APO, do Ministério do Planejamento e Orçamento, MPO. Foi gerente de projetos da Secretaria de Orçamento Federal, SOF, e assessor de orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, quando assessorou diversos relatores do PELOA, PLDO, PLPPA. Foi também consultor residente do Fundo Monetário Internacional, FMI, para a implementação de um sistema orçamentário em um país da África. Foi secretário adjunto de Planejamento e Orçamento do Governo do Distrito Federal, GDF. É pós-graduado em Orçamento Público pela ILB, em Gestão Pública pela INAP, CAF, e mestre em Políticas Públicas e Desenvolvimentos pelo IPEA. Atualmente é assessor parlamentar em Economia e Finanças Pública do Senado Federal. Gostaria de chamar agora o nosso patrono, que é o excelentíssimo senhor mestre Flávio Diogo Luz. Mestre em Administração pela Universidade de Brasília, possui graduação em Engenharia da Computação pelo Instituto Militar de Engenharia, em 2000, e especialização nas áreas de Engenharia de Redes, Gestão e Tecnologia de Informação, Gestão da Administração Pública e Direito Público. Atuou como oficial do Exército Brasileiro, analista do Banco Central do Brasil e perito criminal federal da Polícia Federal. Atualmente é consultor legislativo, ocupando a função de consultor-geral de orçamentos do Senado Federal desde 2022.
Agora eu gostaria de chamar a professora doutora Rita Santos, consultora-geral de Consultoria do Orçamento Geral do Senado Federal. Doutora em Políticas Públicas e Gestão pelo Desenvolvimento pela Universidade de Manchester, Reino Unido, e mestre em Economia pela Universidade de Brasília. É consultora de orçamento do Senado Federal, cofundadora da iniciativa Elas no Orçamento, docente em cursos de pós-graduação do IBMEC, FGV, IDP, ENAP, TCU, ILB, Escola do Legislativo de Minas Gerais e outros. Foi subsecretária adjunta de Planejamento do Estado do Maranhão, EPPGG, do Ministério da Economia e subchefe adjunta de Políticas Sociais e assessora especial para assuntos relacionados à Seção do Brasil, a OCDE, na Casa Civil, na Presidência da República. Em 2023, coordenou a equipe que assessorou o relator da PLPPA atual. Em nome de toda a mesa, cumprimentamos a todos os professores e autoridades presentes. Convidamos agora o diretor-geral das instituições de ensino, doutor Edival Jacinto, para as suas homenagens aos formandos. Boa tarde a todos. E eu já quero fazer o meu protesto. Eu pedi um banquinho e não recebi o banquinho. Eu não tive o privilégio de passar de 1,58, mas é um privilégio estar aqui nessa tarde. Quero cumprimentar toda a mesa, doutor Flávio, meu amigo Dalmo, doutora Rita, Elaine, e cumprimentar a todos que estão aqui, de uma certa maneira, ou recebendo seus certificados, ou participando desse evento tão importante e relevante na vida de cada um. Eu quero agradecer a nossa equipe do Instituto Saber, ao professor Dalmo, a comissão de formatura, e eu quero fazer um registro aqui, Ingrid, porque vocês nunca aplicaram tanto orçamento como foi feito nessa brincadeira, né? Digamos assim. Foi um trabalho árduo em preparar todo esse momento aqui para todos, e quase que tivemos que fazer alguma emenda, alguma coisa assim para suprir, né, todas essas demandas, professor, para atendê-los, né? Minimamente, vocês mereciam muito mais. Eu gosto de dizer que todo ato e todo fato é um ato e é um fato histórico. Tudo que nós fazemos na vida é registrado. Algumas coisas são mais relevantes do que outras, e talvez elas mereçam mais registros na nossa história. De forma que a gente vai vivendo e experimentando as nossas possibilidades na vida e vai acumulando alguns fatos e alguns atos que permeiam a nossa história. Esse aqui é um ato e é um fato histórico. Vai depender de como você vai registrá-lo na sua vida, de como ele vai fazer parte de todas essas trajetórias que você viveu, de todas as experiências. E eu gosto de uma frase de Freud que ele diz que nós somos resultados das nossas experiências de vida. Então, o que nós estamos fazendo aqui nessa tarde é uma homenagem simples, simbólica, por tudo aquilo que vocês fizeram e acreditaram. E aqui, professor Dalmo, mais uma vez quero lembrar do nosso primeiro encontro presencial. Quando nós começamos a pensar na ideia de uma formação exclusiva na área do orçamento público. E isso é um desafio, e desafio nos move, desafio move o mundo, desafio move as pessoas, desafio move a sociedade, move o mundo. E não foi diferente, nós tivemos que pensar muitas vezes, em muitos encontros, para que tudo isso pudesse virar uma realidade. Sonhar é bom, mas fazer a realidade presente ela é muito melhor. Então, o que nós estamos fazendo nessa tarde aqui é criar um ato e um fato histórico na vida de vocês. E a gente precisa lembrar que o esforço de cada um foi que permitiu que a gente chegasse até aqui.
não só a parte acadêmica, mas a contribuição efetiva, o arrojo de vocês em estarem se comprometendo com alguma coisa que um dia vocês decidiram fazer. E fazer não é só fazer, é fazer com propósito. Então, esse encontro aqui hoje, um certificado que vocês vão receber, só tem sentido se você tiver feito com propósito. Porque isso muda a vida das pessoas. O que é relevante? Relevante é aquilo que a gente encontra sentido para a gente, mas, ao mesmo tempo, encontra sentido para os outros, que traz um bem para as pessoas. Então, eu imagino que, embora seja uma cerimônia tão pequena, ela se reveste de um simbolismo muito importante na vida de cada um de vocês. Dos que estudaram, dos que foram os mestres, dos professores, e das famílias, daqueles que também souberam prescindir de tempo, de momentos, para que todos os trabalhos pudessem ser concluídos. Enfim, agradecer também a nossa faculdade, eles não puderam estar conosco hoje aqui, os nossos amigos que estão presentes aqui, nossos convidados, e dizer a todos que esse é um momento histórico importante para a minha vida também, e que vocês recebam isso com muito carinho. Muito obrigado a todos. Convidamos agora o idealizador, coordenador e professor mestre Dalmo para o seu discurso. Boa tarde a todos. Começo agradecendo, né? A gratidão acho que deve ser a nossa primeira palavra em um momento como esse. A gente passou mais de um ano juntos, todos os alunos e nós, professores, eu como coordenador também, mas nada disso seria possível se não fosse um time de muitas pessoas que começaram a trabalhar um ano antes que o curso começasse. A começar pelo professor Edival. Acho que o professor Edival foi um grande incentivador, um grande estimulador para que tudo isso acontecesse, para quem estivesse aqui hoje. O professor Edival com muita paciência, né? Quem está acostumado a trabalhar aqui no Congresso gosta de fazer as coisas em 5 minutos, vai lá e faz e tal. Aí você, não, a gente tem que ter calma, a gente tem que fazer dessa forma, tem protocolos a cumprir, tem MEC nessa questão, o que o MEC precisa e tal. A gente levou alguns meses somente indo e vindo, com várias versões do que seria esse nosso curso, o planejamento, a carga horária, quais as emendas. E eu lembro que naquele dia, poxa, mas está demorando, né? E ele, não, tudo tem um sentido, tudo vai fazer sentido no momento certo. Hoje, 2 anos depois, professor Edival, eu olho para trás e lembro daquele nosso primeiro encontro, sim, e lembro de como eu era tão ignorante. 2 anos depois, aprendi muito com o senhor, nesse processo de implantação de um curso como esse. Essa é a primeira turma do MBA em orçamento. Não basta somente saber orçamento, tem que saber muitas outras coisas para conseguir fazer um curso como esse funcionar. E isso aí eu devo bastante ao professor Edival, que foi meu mentor, né, nesse processo. Agradeço também a Elaine. A Elaine é aquela pessoa que faz as coisas acontecer. A mão na massa, vai lá e diz, olha, tem que chegar a esse ponto. Ela faz alguma coisa e, de repente, aparece aquilo que precisa para que possa acontecer do jeito certo e na hora certa. Então, a Elaine, muitas vezes, eu acho que deve ter perdido um pouco a paciência comigo, né, Elaine? Porque a gente não queria seguir todos os protocolos e ela que tinha o papel de me segurar, né, de me colocar dentro da linha. Mas eu agradeço muito, não somente porque ela foi paciente, ela sabia mostrar que estava sem paciência, mas com muito carinho ela sempre deixava claro, o caminho não é por aqui. Mas, de fato, como eu falei, não aconteceria se não fosse algumas pessoas, e a Ilane, dentro dessa parte operacional, é quem fez todas as coisas acontecerem, todos os encontros, estava lá, sempre com 24 horas antes, mandando os materiais, os links que a gente precisava, e cobrando uma semana antes os materiais que nós devíamos para que tudo acontecesse de forma perfeita. Na verdade, foi um grande aprendizado para mim, foi toda essa parte metodológica do curso, que foi através do professor Edival e da Ilane. Mas eu não posso deixar de agradecer às pessoas que acreditaram no primeiro momento nesse curso, que são vocês que estão se formando hoje. Nós, quando lançamos a ideia, nós simplesmente divulgamos, choveu um monte de gente. Eu quero estar na primeira turma, eu quero fazer parte disso aí.
E eu fiquei impressionado, de verdade eu fiquei impressionado, porque em simplesmente 24 horas a gente tinha esgotado as vagas que a gente tinha planejado. A gente tinha planejado um curso para 50 pessoas, ao final tivemos que matricular 80 pessoas, pelo afluxo que foi de pessoas interessadas em participar. E eu vi naquilo não somente uma questão de conseguir um certificado, um diploma ao final de um curso, mas sim a participação de um sonho, né? A gente tinha sonhado com algo, e aí 80 pessoas disseram, eu faço parte desse sonho, eu quero fazer parte desse sonho. E isso aí me emocionou muito naquele momento. Isso foi janeiro de 2024, mais ou menos. E eu estava ainda de férias, né? E a gente lançou, e até, janeiro está todo mundo de férias, nada vai acontecer. Como eu falei, em 24 horas choveu o número de pessoas que queria participar. Então, nós não estaríamos aqui hoje se não fossem as pessoas que acreditaram no sonho, acreditaram no projeto e decidiram participar dele. Eu tenho que fazer um agradecimento muito especial aos colegas professores, porque os professores é o que efetivamente colocaram de pé o curso, porque nós tivemos aí 12 disciplinas, 12 módulos, e esses módulos foram paulatinamente sendo apresentados novamente, com muita paciência, cada um deles passando o bastão a cada 30 dias, mostrando um caminho, uma trajetória para a formação de uma pessoa que quer se tornar assessor de orçamento aqui no Congresso Nacional. Então, teve professores que foi na área de economia, setor público, né, o professor Daniel, o professor Rodrigo na área de contabilidade, professor Rafael na área de ética, que, aliás, foi uma grande conquista do nosso curso, professor Rafael, porque eu desafiei a falar sobre ética e quem trabalha aqui no Congresso sabe que nós temos, como assessores, que nós temos em alguns momentos de dilemas éticos, e ele não somente fez isso com muita maestria. Professora Rita, que veio nos falar sobre políticas públicas e orçamento, como é que funciona essa conexão, uma coisa que eu aprendi com ela, né? Como é que o ciclo da política pública tem que girar com o ciclo orçamentário, esses dois ciclos têm que girarem juntos, senão não funciona bem, e até me inspirou para outras etapas da minha vida também. O certo é que esses 12 colegas professores, 11 colegas professores deste curso também me inspiraram muito, não somente porque aportaram seu conhecimento, mas a dedicação, chegavam à hora. Gente, esse curso acontecia, o encontro presencial, para quem não sabe, em um sábado pela manhã. Imagino que é um sábado pela manhã de um mês de julho, frio pra caramba, e todo mundo estava lá, desculpa aqui a quebra do protocolo, mas todo mundo estava lá, os alunos, os professores, e a gente sempre tinha, então, uma entrega bastante rica. Os comentários, a partir do meio-dia, quando terminava a aula, os comentários no grupo de WhatsApp, a aula foi maravilhosa. Eu disse, meu Deus, como é que esse pessoal está tão animado, ao invés de aproveitar a feijoada do sábado, não, está todo mundo ali comentando a aula durante mais umas 2 horas, depois que a aula acabava. Tudo isso me impressionou muito, e tudo isso é a construção coletiva que foi esse curso, esse MBA de orçamento. Então, por isso, eu acho que não tem nenhuma outra palavra a não ser gratidão nesse momento, pelo incentivo, quando as coisas tremeram um pouquinho, algumas pessoas chegavam perto e diziam, não, vamos lá, vai dar certo, continua, e pessoas até que eram do corpo de alunos, né, dos discentes do curso, mas tudo isso foi um grande aprendizado. E para mim, pessoalmente, também é uma grande conquista estar aqui hoje, porque para muitos de vocês é a aquisição de um diploma de uma especialização. Para mim, é a primeira vez que eu sou coordenador de uma especialização. Eu já fiz algumas especializações, mas nunca fui coordenador de nenhuma. Aprendi com vocês como é que é ser coordenador de um curso. Então, muito obrigado pela experiência que vocês me proporcionaram em poder coordená-los. Não sei se foi bem coordenado, mas coordenados foram por mim. E eu saio daqui agora diplomado em coordenação de uma especialização. Então, eu tenho que agradecer a todos que estão aqui à mesa, agradecer a todos vocês que participaram, aos colegas professores. E, por último, eu tenho que agradecer ao nosso patrono, o colega Flávio, consultor aqui do Senado, que aceitou muito gentilmente estar aqui com a gente hoje, trazer algumas palavras de sabedoria. Já estou colocando aí uma missão, sem pressão nenhuma. Mas ele gentilmente aceitou, ele se demonstrou honrado de estar aqui conosco. Então, Flávio, muito obrigado também por participar desse momento aqui com a gente, momento que a gente está coroando todo esse processo. Pessoal, para terminar, eu acho que eu vou falar somente uma última coisa. Eu lembro que teve uma vez que o George W. Bush, né, ex-presidente dos Estados Unidos, ele falou durante muita coisa, e ao final ele disse, eu só tenho uma palavra para falar para vocês. Muito obrigado. Que são 2 palavras. Obrigado, gente. Convidamos agora o patrono da turma, o excelentíssimo senhor, mestre Flávio Diogo Luz, para sua saudação. Boa tarde. Bom,
eu tive uma surpresa quando o Dalmo me mandou a mensagem. Desculpa, primeiro cumprimentar aqui os membros da mesa, já agradecendo aqui o convite, né, agradecer a Rita, Dalmo, Edival, Elaine. Bom, eu tomei um susto quando recebi a mensagem do Dalmo pelo WhatsApp, porque geralmente é alguma demanda. E a demanda, você geralmente, não, daqui a pouco eu olho, né, porque acabei de acordar aqui, vai ter uma demanda, mas aí li a mensagem com esse convite e realmente me senti muito honrado, então agradeço muito essa lembrança, não só da minha pessoa, mas a consultoria de orçamentos, ela está sempre parceira de todos os assessores de orçamentos, né? E muitos aqui com assessores de orçamentos da Câmara e do Senado e os demais também formandos. E quando eu li a mensagem, li lá patrono, a segunda coisa que eu pensei foi assim, beleza, e agora? Agora ficou sério, né? Eu tenho que escrever algum discurso. Vi vocês discursando aqui sem nenhuma palavra escrita. Eu falei, não, mas patrono é uma coisa mais séria aqui, mas eu tenho que escrever aqui. Fui atrás de ver o que era direitinho, né? Porque a gente perde um pouquinho a noção. E aí me senti honrado pela segunda vez e realmente preparei com carinho aqui algumas palavras. Eu e o ChatGPT preparamos, mas foi de coração. Então, eu queria dizer para vocês que é uma imensa honra receber esse convite de ser patrono dessa primeira turma de MBA em Assessoria Parlamentar em Orçamento Público. Agradeço ao colega Dalmo pela confiança e a cada um de vocês por me permitirem compartilhar esse momento tão especial. Vocês escolheram se especializar em uma área central para o funcionamento do Estado brasileiro, o orçamento público. A área que tem demandado cada vez mais profissionais capazes de prestar assessoria qualificada a parlamentares em diversas frentes: viabilização de financiamento de políticas públicas, planejamento e gestão de execução de emendas parlamentares, controle externo, ampliação da transparência, entre outras. Concluir essa jornada significa dominar ferramentas que influenciam diretamente a capacidade do Estado de entregar políticas públicas eficientes e verdadeiramente transformadoras. Significa compreender a arquitetura orçamentária como instrumento de justiça social e desenvolvimento econômico. Hoje celebramos, portanto, mais que um diploma. Celebramos a formação de profissionais capazes de atuar no coração das decisões políticas. O percurso que vocês trilharam não foi simples. Exigiu estudo, dedicação, sacrifício e, sobretudo, compromisso. Se há algo que a experiência no setor público nos ensina, é que técnica sem ética é incompleta. Ética sem técnica é ineficaz. A cultura orçamentária brasileira tem avançado justamente porque profissionais como vocês fortalecem valores de responsabilidade fiscal, transparência, eficiência e foco no interesse público. Esse é um patrimônio que nenhum diploma concede por si. Ele se constrói com postura, maturidade e vocação. Ao longo dos meus 11 anos como consultor de orçamentos do Senado, eu tive a oportunidade de atuar em diferentes áreas temáticas. Cada uma delas me ensinou algo profundo sobre o impacto das políticas públicas na vida das pessoas. Na área de defesa nacional, acompanhar projetos estratégicos essenciais para a soberania do país. Na área de segurança pública, um foco na estruturação das forças policiais, fundamentais para garantir a proteção e eficiência no serviço prestado à população. E, em seguida, a área de ciência e tecnologia, pude vivenciar a força transformadora de iniciativas como o projeto Cidades Digitais, que aproxima cidadãos, governos e serviços essenciais. Todas essas experiências foram construídas dentro da consultoria de orçamentos, que busca produzir conhecimento para que parlamentares e assessores possam melhor cumprir seu papel. Estamos juntos nessa missão silenciosa, técnica, mas fundamental para o país. A atuação do assessor de orçamentos exige conhecimento técnico, sim, mas também habilidade institucional, inteligência relacional e capacidade de diálogo. Como vocês veem, o Dalmo, né, é brilhante nesses aspectos. Vocês sabem que a assessoria parlamentar não é apenas elaborar emendas e acompanhar a execução orçamentária. É interpretar cenários, articular consensos, compreender prioridades,
de quem representa a sociedade, de dialogar com órgãos de controle e produzir soluções para o interesse público. As relações criadas e fomentadas por esse curso, entre colegas, professores e profissionais experientes, agora se tornam parte da bagagem que vocês levam daqui. Cultivem essas relações, elas serão grandes fontes de força e aprendizado contínuo. Agora que chegam ao final dessa jornada, meu convite não é para que estudem mais, né? Já estudaram bastante, 12 módulos, né? Tá bom, já fizeram muito isso. Meu convite é para que levem consigo a curiosidade intelectual, o espírito crítico, o senso de missão pública e a consciência de que cada decisão orçamentária ajuda a moldar o país. Vocês deixam esse curso mais preparados. O Brasil precisa de profissionais que compreendam o orçamento não como uma planilha, mas como um instrumento de cidadania. Que cada um de vocês encontre em sua trajetória profissional espaços para servir com excelência e coragem. Recebo com emoção o título de patrono dessa turma, mais do que um gesto simbólico, considero um compromisso permanente com vocês. Que essa parceria continue viva além de hoje e vocês contem comigo para dialogar, trocar experiências, refletir sobre os desafios que surgirem. Parabenizo cada formando e suas famílias por essa conquista. Sigam adiante com orgulho, construindo um serviço público mais justo, eficiente e humano. O Brasil ganha com isso. Parabéns a toda a turma. Muito obrigado. E nós vamos lá mesmo, patrono, contar com sua ajuda. A gente leva muito a sério essas coisas, né? Então, agora vamos convidar a professora doutora Rita Santos para seu discurso, representando todos os professores. E dizer também, professora, que a gente não esqueceu aquele trabalho, por último. Não, de políticas públicas. Tá. Boa tarde a todas, a todos os presentes e os que nos acompanham aí no remoto. Boa tarde aqui à nossa mesa, de cuja companhia eu me beneficio muito. E, professor Edival, quando o senhor ganhar o seu banquinho, o senhor me empresta? Bom, o que eu queria dizer aqui para vocês, pessoal, desse chapéu, né, do corpo docente do curso? É uma alegria imensa esse momento aqui. Sabe aquela coisa assim de se sentir pinto no lixo? Um grupo de pessoas que passou por um processo primeiro se dispôs, né, a um processo de aprendizado, que muitas vezes é penoso, e aí às vezes a pessoa fica com aquela sensação, puxa vida, eu queria ter me dedicado mais, ter tido mais tempo, ter feito as coisas com mais calma. Esqueçam. Passado esse processo, todo mundo que cumpre um processo de aprendizado como esse sai diferente dele. Sai muito. O mundo se torna melhor porque vocês estão aqui nesse momento, passaram pelo processo e chegaram aqui. Então, assim, aquela coisa de queremos mudar o mundo, façam duas coisas. Lavem a louça de casa e entrem num processo de aprendizado. E vocês fizeram pelo menos metade aqui. Estão aqui, né? Nesse momento de celebração, passaram por um processo de aprendizado muito importante. E é um processo que ele é muito mais no nível subconsciente do que consciente. Então, não é tanto aquilo que vocês lembram que aprenderam, mas é o estado de prontidão muito melhor com que as pessoas chegam ao final de um processo para enfrentar uma série de desafios que muitas vezes nem tem a ver com orçamento público. É como se a pessoa saísse mais forte dali. O seu capital humano está mais forte sob vários aspectos, né? E o orçamento público é só um desses aspectos. E esse é um momento muito especial para passar por um processo de aprendizado como esse, porque dentro de muito pouco tempo, gente, a agenda com a qual a gente trabalha agora vai ter se transformado radicalmente, na área de educação, na área de saúde, na área de mobilidade, na área de energia. Nós temos essas tendências todas chegando aí de forma avassaladora.
na mudança demográfica, na mudança da transformação digital, na questão climática e vários outros aspectos da vida humana que, até 2100, vai ter mudado radicalmente, né? E esse convite, para usar um termo que Flávio muito bem colocou aqui, de que vocês atuem como arquitetos e engenheiros dessa nova realidade que vai nos chegar e transformar de forma importante as nossas vidas. Então, uma das coisas que eu gostaria de deixar aqui como mensagem para vocês é que, ao longo da rotina, em algum momento vocês parem ali uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês para botar a cabeça para fora, porque a gente fica mergulhado na rotina, né? Botar a cabeça para fora e pensar o que é maior, o que é mais amplo. E do que é que eu estou falando? Anteontem, o Brasil aderiu à recomendação da OCDE sobre regulação de criptomoedas. E a OCDE é uma organização que ela tem aproximadamente 260 instrumentos de boas práticas de governança, de políticas públicas em geral. E o orçamento público a gente viu isso, né, na nossa disciplina, é aquela lente ou aquela porta, vamos usar essa metáfora, né? É aquela porta pela qual a gente entra e aí enxerga a governança toda acontecendo, não só a contabilidade pública, né? Não só o elaborar e executar o orçamento, as emendas parlamentares, mas o processo decisório todo, em toda a sua extensão, em toda a sua riqueza. E aí existe uma recomendação da OCDE que eu acho que é muito própria para essa turma, viu, Dalmo? Pelas características disso, né, de vocês terem conseguido juntar um grupo de pessoas do país inteiro para discutir juntos esses temas todos que foram discutidos. Tem uma recomendação da OCDE, que é uma recomendação sobre desenvolvimento territorial, que coloca como desafio, e isso foi discutido no Fórum Econômico Mundial há 2 anos, o desafio de fato, integrar e articular as várias esferas de governo, os vários territórios, para, de fato, construírem soluções juntas. E isso não é algo que a gente vê, né? A gente tem demandas e ofertas indo do governo federal para o território, demandas e ofertas do território para cá, mas a criação conjunta mesmo, a gente não vê acontecer ainda. E quando nós estivermos mais preparados para isso, e aí o enfrentamento desses novos desafios que estão chegando é uma oportunidade ímpar para isso, aí, nesse momento, vocês serão os atores-chave desse processo, porque vocês, no assessoramento parlamentar, vocês funcionam exatamente como esse hub que faz a conexão entre as pontas, e isso é preciosíssimo. Vocês nem se dão tanto conta disso, mas vocês têm um capital acumulado de ideias, de possibilidades de compreender e de pensar essa criação conjunta que ninguém que está na ponta, nem nós da consultoria, nem quem está lá na ponta, de fato, consegue enxergar. Vocês conseguem estar nessa camada que é a camada que vai conseguir construir soluções mais efetivas. Então, aceitem esse convite para serem muito atuantes nesse debate, nessa discussão, escrevam as ideias, participem, se apropriando de fato desse certificado que custou muito a cada um de vocês de se tornarem especialistas em orçamento público. E parabéns por essa grande vitória na vida de cada um de vocês. É um orgulho para nós, do corpo docente, ter ajudado, facilitado, como a gente fala hoje em dia, né, Elaine, facilitado esse processo de aprendizado de vocês. Muito obrigada e parabéns a todas e a todos. Chegou a nossa vez. Convidamos agora os alunos Daniel Waterman, se acertei, Ingrid Pittman, presencialmente, e o aluno Inauro Mano, online, para proferir um discurso apresentando nós, os formandos.
o nosso finalzinho. Muda. Que aguinha. Bebe um gole. Tô tão nervoso que eu perdi uma cópia do discurso, ainda bem que eu imprimi duas. Perdeu? Perdi. Uai, Daniel. Não, mas tá aqui a outra. Liga, esse aqui tá funcionando não. Ela fica apertar o botãozinho, Daniel. Cadê? Pode ajudar o microfone aqui com a gente? Tem que apertar aqui. Qual é o botãozinho aqui pra apertar? Acho que é em cima aqui, ó. Aqui. Gente, já perceberam que o Daniel, a gente tá um pouquinho nervoso, né? Bom, começamos. Queridos professores, colegas, equipe do Instituto Saber, da Faculdade Fatelos, amigos e familiares, a todos e todas, boa tarde. Eu gostaria de agradecer em especial ao meu amigo Lisandro, que foi quem insistiu para que eu fizesse a pós junto com ele. Meu muito obrigada. A iniciativa do Dalmo em realizar esse curso online foi a forma de vários colegas poderem participar por conta do nosso tempo, que hoje em dia está um pouco escasso. Parabéns, professor. A Câmara e o Senado e as demais casas legislativas estavam carentes de uma pós em orçamento público, que atendesse tantas pessoas ao mesmo tempo. Existem duas formas de pensar em como traduzir o momento que estamos vivendo hoje. É um fim, mas também é um começo. Um fim porque concluímos uma etapa importante da nossa formação, da nossa carreira e também da nossa vida pessoal. E um começo porque, curiosamente, estamos nos conhecendo como turma hoje. Depois de tantos encontros virtuais e nos vendo diante de telas, né? Hoje podemos nos ver frente a frente, nos abraçar e agradecer um ao outro por essa etapa vivida. Antes, os encontros presenciais se deram em grupos divididos, quando foi possível, nos corredores de Brasília, entre uma comissão, uma reunião e outra, e na nossa foto lá na sala da CMO, no início do curso. Lembram, né? Mas essa não conta porque eu cheguei atrasado e a foto já tinha sido feita. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns colegas porque cheguei no horário, né, Daniel? Também tive a oportunidade de me juntar aos meus colegas de grupo para realizar os trabalhos e os que não iam conseguíamos nos reunir depois virtualmente. E gostaria também de deixar uma sugestão, professor Dalmo, de haver algumas aulas do curso presenciais. Seria bem legal poder interagir com os colegas novos e os que já conhecemos. Hoje é o nosso encontro mais completo, o fim de uma etapa e um começo do que teremos pela frente. O curso foi um aprendizado com uma grande riqueza de conhecimento. As aulas superaram todas as expectativas, né, Daniel? No começo, até pareceu um pouco estranho. O que um jornalista quer saber de orçamento, né, Daniel? Mas temos aqui muitos jornalistas que mudaram de área e abraçaram o orçamento público, e eu também sou uma delas. A turma confortou esse estranhamento. Aliás, essa foi uma das maiores vantagens do curso. Um grupo composto por gente tão diferente de diversas áreas, carreiras e localidades. Gente que nunca havia tido nenhum contato com orçamento. E gente que poderia compor também o quadro de professores. Quadro de professores, esse, aliás, de excelência. Podemos dizer aos quatro ventos que o universo de docentes e a qualidade técnica do curso merecem um brinde. O curso nos deixou uma enciclopédia de conhecimento para consulta diária. Chega a ser assustador o quanto foi possível aprender em pouco tempo. Quem teve acesso a outras formações pôde perceber que o nível dessa pós-graduação está no mais alto patamar. Assim como eu, sei que muitos colegas aceitaram esse desafio porque era o Dalmo quem estava coordenando e organizando. Parabéns, professor. Obrigado e parabéns aos envolvidos. Meu abraço especial ao Grupo 3, Kleber, Jemerson, Daniela e Dilma, excelentes colegas de atividades, de discussões. Ficou aquele gostinho, queria ter aproveitado mais, fazer aquela atividade com mais afinco, me desafiar mais nos campos desconhecidos, perguntar mais, participar mais, mas foi. Agora esperamos a próxima especialização para aprender mais, viu, Dalma? Quem sabe o MBA em Ciência de Dados aplicado ao orçamento público. Meu agradecimento especial à minha família e à família que cada um carrega no coração aqui. Ao meu noivo David, a expressão da mais pura e real parceria nesses meses de curso. A meus pais, Eloir e Eliandra, que estão assistindo pela internet, verdadeiros pilares de sustentação e apoio.
Tenho certeza que todos aqui não colheriam os frutos dessa jornada sem as pessoas que nos ajudam a plantar e a regar nossas sementes. E eu não poderia deixar de dar meu agradecimento especial ao meu marido, Dedé Roriz, e aos meus 2 filhos, Luiz André e Ana Luísa. Eu amo vocês. Muito obrigada por sempre estarem ao meu lado. E aos meus amigos de grupo, nosso grupo 4, né, Ângela? A Ângela, a Fabienne, a Ellen, o Inauro, a Isabela, a Jaqueline, a Iméria e a Janira. Espero que não tenha esquecido de ninguém. Aproveitando que ganhamos o microfone, queremos falar um pouco do que aprendemos nas aulas e do que plantamos em nossas conversas e atividades. Primeiro, vamos acabar com essa ideia de que o orçamento é uma peça de ficção. Não. O orçamento não é uma peça de ficção. Nele estão entregas reais para a sociedade que fazem diferença para as pessoas no dia a dia, especialmente para as mais necessitadas. Mas é verdade também que o orçamento muitas vezes se torna uma peça de frustração, como vimos nas aulas, pois amplia distorções, se afasta do planejamento e deixa desigualdades com feridas abertas. Por isso, é importante reforçar hoje o papel do orçamento público como espelho das prioridades de um país tão grande, rico e diverso, mas também tão desigual. É o paradoxo estendido na areia, como fala a música, expondo de um lado esse carnaval e de outro a fome total. É preciso reformar o orçamento público. Não é mais possível conviver com o círculo vicioso de hoje. E qual é esse círculo? Primeiro, elaboramos uma regra fiscal. Depois, pensamos no dinheiro que teremos para um ano. No meio do caminho, vamos definindo quem vai receber a verba e quais projetos serão atendidos. Mudamos a regra, mudamos a verba e mudamos até o caminho. E aí encaixe-se quem puder, ou melhor, salve-se quem puder. No dia 30 e 31 de dezembro, naquela confusão que muitos aqui bem conhecem, né? É preciso repensar e organizar as prioridades do país, para então decidirmos que orçamento queremos para esse país. O caminho pode ser longo, mas parados é que não podemos ficar. A decepção pode ser grande, mas não maior que a dor de não fazer nada. Como disse Ariano Suassuna, o otimista é um tolo, o pessimista um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Nossa contribuição é pequena. Se não for suficiente para mudar o país, professora, que mude a nós mesmos. Muito obrigado. Por fim, o nosso agradecimento mais especial vai a vocês, nossos colegas de curso e de caminhada. Muito obrigada pela troca de experiências, conhecimento e gentileza. Com certeza nos encontramos por aí, em algum lugar da jornada. Muito obrigada, gente. Agora convidamos a senhora Elaine Cristina para a entrega das placas aos diretores e professores e patronos. Nosso reconhecimento ao diretor Edival Jacinto da Silva. Uau! Eu não esperava. Mas merecia. Nosso reconhecimento ao professor e coordenador mestre Dalmo Jorge Lima Palmeira. Nosso reconhecimento ao nosso patrono, mestre Flávio Diogo Luz. Gostaria de chamar a Ingrid para entregar a placa à nossa coordenadora também, Rita de Cássia Leal. Agora os professores. Nosso reconhecimento à diretora Elaine Cristina Pires de Souza.
Entrega. Professor Daniel Pitangueira de Avelino. Tá não? Vamos para o Bruno. Bruno César Grossi de Souza. Professor Rafael Rocha Parente. Os alunos agora, né? Professor Rodrigo Melos Gonçalves. Convidamos os professores que fiquem aqui para que chegue no momento mais especial, né? Que é a entrega do nosso diploma. Podem ficar aqui, por favor. Agora? Então, vamos fazer logo uma foto aqui com os homenageados, por favor, das placas. Em seguida, nós chamaremos os formandos. Agora, vocês podem continuar aqui mesmo. E eu vou chamar, por ordem alfabética, o nome dos alunos para receber o seu diploma. Adriana Fátima Bortoli Araújo. Aí sim, vai até ali. Alain Eidi Uema. Aí tem que ir até ali, ó, amiga. Isso. Alain? Não? Ah, é verdade. Ana Cristina Bueno Franco Feitosa. Ângela Maria de Oliveira Araújo. Amiga, quem entregou a dela? Que tem ele tirar foto lá, ó. Avisa lá ela. Carolina Luísa Lacerda Gomes Saveira Vedra. Carolina. Kleber Lopes Lacerda.
Kleber Lopes Lacerda, não veio? Daniel Walterman da Silva. Denise Priesse Borges. Denise? Não? De Emerson Gomes Santana. Evani Ramos Oliveira. E eu agora? Daí, amiga. Agora? O quê? Eu, sou Joe. Cadê a amiga? Graciana Nogueira Campos, com o professor Dal. Ellen Johnny da Silva Mourin. Ficou em qual? Amiga? Ingrid. Ingrid. Ellen e Méria. Iméria? Ficou em quem? Na Ellen ou na Iméria? Ellen, agora é Méria. Iméria Catarina Letrari de Moura. A Emélia trouxe até torcida organizada, né? Ingrid Pittman Roriz Solano. Diretamente da Bahia, Juliana Soares de Almeida. Junara Soares de Almeida. Junara Soares de Almeida, tem aqui. Carolyn Fernanda de Souza Fernandes. Repetir o teu sobrenome, não dela. Você ganha 2 diplomas. Não, foi na Junara. Repetir o sobrenome. Vocês repetiram o sobrenome da Junara na Juliana. A Carolyn. Lisandro César Vieira. Repetir o seu sobrenome no nome da Juliana. Ah, aqui, ó, que é Sofa Chaves de Castro. Não, mas é só na lista. Morgana Meirelles Silva. Paulo Itaici Marques Rodrigues. Vamos aproveitar já a foto aqui, professor. Vamos aqui. Paulo Sérgio Ferreira de Almeida. Rivaldo Modesto Patovan. Deixa eu dar uma parada. Tem um propósito. Ouviram bem. Olha lá, já estou mandando comigo. Pronto, pode chamar? Não. Peraí, deixa só o Rodrigo tirar com...
separei em qual? Rodrigo ou Rivaldo? Rivaldo. Rodrigo Charini Balbino. Rômulo de Souza Mesquita. Rosenberg veio? Stephanie Góes Lino. Thaisa Teles Cavalcante Barros. Isabela Bolina. Aonde? Ixi, essa lista não era atualizada. É. Isabela Molinar Franco. É o que estava no seu. Tatiana de Araújo Biton. Stone Bruno. Que torcida é essa? Enquanto eles estão ali recebendo, nós queríamos agradecer a comissão de formatura, formada pelo Dalmo, Elaine Cristina, Morgana, Instituto Saber, Alain, Edivaldo, Ingrid Pittman e Graciana, essa pessoa que vos fala. Faltou alguém, não, né? Agora você vai chamar o professor Dalmo para receber um certificado de participação do curso. Professor Dalmo? Dalmo. Gostaríamos de chamar aqui o nosso mestre Dalmo para receber um certificado de participação do grupo, do curso. Dalmo vai falar. Eu chamei, mas não veio. O que mais? Não, e agora eu vou para agradecimentos finais. Você falou que é para chamar o Edvaldo e o Edvaldo, né? Terminou? Para os agradecimentos finais, nós chamamos o doutor Edival e o mestre Dalmo para finalizarem a solenidade. Bom, nós só temos que agradecer, de fato. Essa é uma palavra que deve constar sempre que a gente encontra motivos para celebrar. Gratidão. E eu quero deixar aqui 3 palavras para os formandos e para todos aqueles que estão aqui nessa tarde conosco. Nós precisamos de pessoas muito preparadas para enfrentar esse novo tempo. E eu gosto de palavras e gosto dos conceitos, porque elas nos alimentam melhor. Então, para que a gente possa enfrentar esse tempo novo, com novos desafios, essa nova realidade, a primeira coisa que nós precisamos é muito conhecimento. Não é a informação que a gente precisa, mas é de conhecimento. Aquilo que a gente adquire, que a gente se apropria e que nos torna diferente de outras pessoas. A segunda coisa é ousadia. Não basta ter conhecimento. Não basta saber as coisas, é preciso se autodeterminar, se promover como pessoas que têm condição, capacidade e se apresentar para fazer. A ousadia nos leva a um outro patamar. É preciso ter conhecimento, mas é preciso também ter ousadia. E, por último, a palavra constância. Não adianta eu ter conhecimento, ter ousadia, mas não ser constante. Então, nós estamos precisando de pessoas assim, com esses 3 qualificativos, que preencham essas lacunas que nós temos e que o mundo precisa de pessoas melhores. E se você se torna melhor, o mundo também se torna melhor.
Muito obrigado a todos, que façam muitíssimo bom uso. Minha gratidão à equipe do Instituto Saber, ao professor Dalmo, a todos os professores que compuseram conosco essa jornada. E um desafio para os nossos formandos. Venham trabalhar conosco, venham fazer parte dessa equipe docente, que nós vamos precisar muito de vocês. Um grande abraço e logo em seguida nós temos um coquetel para vocês também. Obrigado. Bem, como palavras finais, eu acho que depois de muita emoção, de muitas palavras aqui muito tocantes também, eu acho que agora fica o desafio. Passamos 12 meses estudando vários conteúdos diferentes. Agora, como é que nós vamos usar todas as sementes que foram colocadas, plantadas, né, em nossa mente, nos nossos corações? Palavras como essa que a professora Rita proferiu aqui sobre o nosso papel e sobre o que é o mundo e como o mundo está se transformando. Eu nem falo de 2100, eu falo que talvez amanhã. A gente cada dia tem uma novidade e a gente tem que saber como se posicionar. A ideia desse curso foi muito isso, como preparar pessoas para estarem aptas a poder trabalhar em um ambiente que modifica todo o tempo. É mais ou menos como você está no meio do barco, está com os pés em pé em um pequeno barco e o mar balançando. É mais ou menos como é a vida de um assessor de orçamento. Você nunca sabe exatamente de onde vem uma novidade e que você precisa saber se adaptar muito rapidamente. Eu espero que esse curso tenha cumprido essa tarefa de pelo menos entregar quais são os elementos que um assessor precisa ter para saber navegar nesse mar que não é nada tranquilo, por diversos motivos, e não estou falando isso dizendo que é ruim, pelo contrário, eu sou viciado na adrenalina desse barco balançando. Quem me conhece sabe que eu não reclamo da profissão de assessor de orçamentos, pelo contrário, aprendo a cada dia com ela. Mas eu queria deixar um pouco esse espírito com cada um dos formandos, que a gente possa ir para cima, a onda está vindo, o tsunami está vindo, a gente vai furar o tsunami e a gente vai conseguir realizar grandes coisas. Nesse espírito, o nosso patrono, inclusive, ele veio nos presentear com mais algumas sementes. Ele trouxe um livro que foi produção da consultoria, né, com vários artigos dos consultores de orçamento daqui do Senado Federal, e ele trouxe um exemplar para cada um dos formandos. Então, ao final, além de agradecer pessoalmente ao patrono, vocês podem passar ali na mesinha ali fora e pegar o seu exemplar, tá bom? Então essa é que foi a nossa trajetória, semear sementes. Eu acho que com isso a gente encerra esse momento e agora temos que acompanhar essas sementes, ver como ela vai evoluir, quais são os frutos que ela vai gerar e de poder então distribuir pelo mundo os frutos das sementes que nós estamos plantamos aqui até hoje, ok? Muito obrigado por tudo, gente. Queria convidar a mesa para fazer uma foto aqui. E enquanto isso, né, eu queria convidar todos vocês para cantar parabéns para a nossa formanda, Morgana. Está aniversariando hoje. Felicidades, muitos anos de vida. Viva Morgana! Vamos tirar uma foto em pé aqui? E aí fica cortado. Declaramos encerrado este ato de solene de formatura da primeira turma de pós-graduação, MBA, Assessoria Parlamentar em Orçamento Público. Muito obrigado a todos e boa noite. Agora temos um coquetel. E eu quero agradecer muito a Graciane por ter gentilmente feito esse trabalho maravilhoso conosco aqui nessa tarde. Muito obrigado, Graciane. Você foi de grande importância e grande valia para todos nós. Muito obrigada. A foto. E eu queria convidar também os formandos para se colocarem aqui à frente, para a gente fazer uma foto geral dos formandos aqui à frente.